Facebook. Queridos irmãos, vocês abriram aí? Mateus capítulo 24, nós vamos fazer essa leitura. O verso de número 10 e o verso 13, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Diz assim a palavra de Deus: e por se aumentar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Evangelho de Mateus 24, palavras de Jesus. Ali o mini apocalipse de Jesus acerca de coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Queridos irmãos, Jesus ele diz aqui, dentre tantas coisas, nesse capítulo repleto de revelações, de profecias que estão se cumprindo, dentre tantas coisas que o Senhor tem falado, que iria acontecer e que já está acontecendo, ele diz, por exemplo, que chegaria um tempo que a humanidade, que iria sofrer tantas situações, tantas provações, tanto falta do amor, um desamor aumentando, uma iniquidade aumentando, uma soberba sendo gerada agressivamente nas pessoas. Aí Jesus, já observando esses fatos que viriam a ser uma realidade nos nossos dias e nos dias que temos vivido e passado, ele diz que chegaria esse tempo, chegaria essa época em que a humanidade, por causa dessa frieza, desse desamor, que isso ia gerar um afastamento entre os homens, um afastamento tão grande, em que os seres humanos iriam se distanciar um do outro. E não é esse distanciamento que nós estamos fazendo hoje, esse distanciamento social por causa desse vírus, dessa pandemia. Mas Jesus ele estava dizendo aqui que chegaria um tempo que o amor esfriaria, que os relacionamentos começariam a se dilacerar, que as pessoas estariam se tornando cada vez mais egoístas, mais egocentristas, mais donas do seu eu, mais se preocupada com si mesmo, e que a importância para o próximo, a importância para quem cabe o amor de Deus na vida do outro, estaria sendo cada vez mais fragmentada, e que os homens estariam se afastando. O Senhor Jesus diz que o ódio e a frieza iriam se instalar no coração do homem com tanta força, com tanta veemência, que os homens iriam se afastar, e nesse afastamento iria criar um espaço entre os homens, um espaço relacionamental, um distanciamento entre as pessoas. Nós estamos vivendo um distanciamento causado por essa situação desse vírus, mas Jesus está falando claro que é um distanciamento de relacionamento, de afetividade, um espaço, um vácuo entre os seres humanos por causa do aumento do ódio, por causa do esfriamento que iria se instalar no coração do homem. E que no meio disso tudo, uma coisa muito sombria, uma coisa escura, uma iniquidade gerada de trevas, tão poderosa, mas tão poderosa. Jesus pega e fala que o resultado disso é que o amor de quase todos, se esfriaria. O amor de quase todas as pessoas se esfriaria. Eu não sei se você tem observado isso como sendo algo real, que esse amor entre o próximo tem aumentado. Essa falta de amor para o próximo tem aumentado. Esse desinteresse pelo próximo, pelo sofrimento do próximo, ou por qualquer situação que me leve ao próximo, tem aumentado. Não é como era tempos passados. Isso tem gradativamente aumentado de uma forma muito exponencial. E para ilustrar isso, para que isso fique melhor entendido, melhor ilustrado, eu peço que você preste atenção no fenômeno cósmico chamado energia negra. Eu já falei isso algumas vezes, eu quero repetir porque isso vem a calhar muito no que nós estamos vivendo.
Eu queria que você observasse um fenômeno chamado no universo cósmico energia negra, matéria escura. Essa energia negra, essa matéria escura, ela está se expandindo no universo de uma forma tão grande, tão poderosa, que ela tem produzido um afastamento nos corpos celestes. O cosmo que nós vemos e que nós enxergamos nos céus, todo o universo, existe uma força chamada matéria escura, que é comprovada pela ciência, que em sua proporção, ela ocupa um espaço de 75% de tudo que existe no universo. E essa matéria escura diz às pessoas que estudam a astronomia, os efeitos do astro, do cosmo, que ela está em extrema expansão. E essa expansão, esse crescimento dessa matéria negra, dessa matéria escura, ela, à medida que ela se expande no universo, ela vem gerando um afastamento dos corpos celestiais uns dos outros. E à medida que ela vai afastando os corpos celestiais, ela vai criando também uma escuridão e uma insuportável frieza. Eu queria que vocês entendessem o que está acontecendo no mundo cósmico. Porque no que tange a revelação do Evangelho, por assim dizer, o que o mundo nosso realmente irá experimentar não é um fenômeno cósmico, não é um fenômeno físico, astronômico que está acontecendo no universo, mas é um fenômeno existencial, de vida. Fenômeno existencial não vinculado aos cosmos, não vinculado às estrelas, mas vinculado a uma era sombria, uma era gelada, uma era do gelo, um esfriamento no coração do ser humano, que está crescendo e crescendo dentro da alma do homem. É isso que Jesus está profetizando aqui em Mateus 24, 10, 11, 12, 13. Um afastamento que nos tem distanciado cada vez mais um do outro. E não é esse afastamento causado pela pandemia, pelo vírus. É um afastamento causado pelo desamor das pessoas umas para com as outras. E por mais paradoxal que isso venha a ser, que isso seja, né? Por mais que isso seja uma situação paradoxal, como hoje se vê, como por exemplo o aumento da tecnologia, o aumento das interatividades que nós temos, o aumento da internet, o aumento dos meios de comunicação. Aí nós temos tantos, né? Facebook, WhatsApp, Instagram, esses que agora nós mesmos estamos fazendo uso deles. Parece algo que seja um pouco antagônico, porque por mais que gera-se uma possibilidade maior, enorme, de nos comunicarmos uns com outros, em meio a essa tecnologia que cresce cada vez mais e que aumenta cada vez mais, entre as pessoas, eu acredito que nunca houve, na época em que nós vivemos, nunca houve um distanciamento tão grande da humanidade. Nunca a humanidade esteve tão distante uma dos outros nos relacionamentos afetivos, nos aconchegamentos, nas humanizações. Espiritualmente falando, houve épocas, por exemplo, da história humana que você tinha pessoas muito juntas, pessoas que andavam muito próximas umas às outras. As pessoas, em outras épocas, em alguns anos atrás, elas casavam com a intenção de ficarem casadas mesmo. Elas levavam a sério aquele negócio que o casamento era algo para sempre. Casavam com a intenção de não se separarem nunca. Hoje é o seguinte: vamos casar. Se der certo, Deus. Se não der, cada um pega suas tralhas e vai para um canto. Quem sabe, se der certo, beleza. Se não der, a gente separa. Olha essa massa negra que está no cosmos, separando os cosmos. E agora eu pego isso como uma alegoria na nossa existencialidade, nessa frieza, nessa matéria escura, que agora está separando os relacionamentos.
que agora está separando as pessoas, que agora está distanciando os seres humanos. Essa pandemia só está aí para alertar algo que já está acontecendo espiritualmente entre os seres humanos há muito tempo. Sabe? Os filhos eram para sempre. Filho é filho. Hoje a ideia é o seguinte, olha, são meus filhos, mas se eu me separar da minha esposa, se eu me separar do meu marido, se eu me separar da minha esposa e meus filhos ficarem com a minha esposa, e se minha esposa arrumar um outro marido, eu dou tudo para o meu filho enquanto ela estiver sozinha, mas depois o outro é que cuide dele. Casamentos eram para sempre, filhos eram para sempre. Hoje essa matéria escura, esse gelo que tem penetrado no nosso coração, tem separado casais, tem separado relacionamentos efetivos, tem separado amor, tem separado filhos. Muita. Esse núcleo poderoso dessa galáxia familiar, ela está sendo nos nossos dias pulverizadas. E os afastamentos são enormes. Vínculos fraternos estão sendo destruídos numa facilidade tremenda, enorme, uma facilidade de uma singeleza, de uma simplicidade. Não deu certo, separa. Não deu certo, fica junto. Não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher, esse menino, não aguento mais ele, que cuide da sua própria vida. Vínculos fraternos que estão se diluindo. Palavra, compromisso, honra, integridade. Quando a pessoa quer viver esse tipo de coisa, quando a pessoa toma esse tipo de atitude para a vida, ele acaba sendo banalizado, ele acaba sendo idiotizado. Fala, esse cara é besta, esse cara é idiota. Mas que, na verdade, são coisas que moldam o caráter, que produzem uma ética verdadeira, mas que estão sendo diluídas na nossa época, no nosso tempo. O que se observa na realidade, queridos irmãos, o que nós temos observado nesses dias, o que nós temos visto nesses dias, é o aumento enorme do egoísmo. Como isso tem se propagado. Esse egoísmo, porque o egoísmo é a pessoa que quando ela quer as coisas só para ela. O que interessa é a vida dela, o que interessa é as coisas dela, tudo para mim, eu quero para mim. A gente vê que o egoísmo está aumentando. E esse egoísmo, ele afasta as pessoas de mim. Ele não puxa as pessoas para perto de mim. As pessoas não estão interessadas mais no problema dos outros. Não atrai mais ninguém. E quanto mais essa minha gravidade, essa força que eu tenho de atrair coisas egoístas para mim mesmo, mais e muito mais, os relacionamentos são afastados, são diluídos, são quebrados, alianças quebradas. Casamentos hoje que são, meu Deus, como os casamentos estão fragmentados. Como que no meio dessa célula chamada cristã, nessa comunidade cristã, as pessoas que se dizem cristão não estão dando mais atenção ao casamento, casam, se descasam, sabe, não tem compromisso, não aguentam uma tempestade junta, não aguentam uma dificuldade junta. Aonde está? Por que isso está acontecendo? Será que Jesus já não teria profetizado isso? E será que nós não estamos vivendo esses dias? Jesus escreve isso aqui no versículo 10. E por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é a marca desse tempo. E o engano daqueles que se enganam um ao outro, versículo 11, deu 12 dias, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E diz que vai aumentar a iniquidade. Diz que essa energia escura, essa matéria escura em franca expansão, simbolizada pelo que acontece no universo, está em franca expansão dentro do coração dos seres humanos.
O amor de quase todos se esfriará. E isso está crescendo. E isso, infelizmente, está aumentando. Não precisa ser muito perceptivo para observar isso, para ver, para discernir isso. Basta, por exemplo, você lembrar, e talvez lembrar até com saudade, de uma época remota, de um tempo gostoso, onde, por exemplo, os avós eram tão queridos. Os avós, eles se gostavam uns dos outros. O vovô gostava da vovó e tinha um relacionamento perpétuo tão gostoso, tão exemplar para nós, um tempo um pouco antigo, e que a gente vê isso no passado como algo nostálgico, mas tão bom. Como os nossos avós se amavam uns aos outros, muito mais que a maioria dos pais de hoje em dia se amam uns aos outros. Daquele tempo, você lembra? Eu fui criado assim. Daquele tempo em que os primos, o relacionamento entre primos, eram como se fosse relacionamento de irmãos. Eu fui criado na minha infância, ladeado por vários e vários primos que eram vizinhos e eram como se fossem irmãos. Tempos gostosos, tempos de união, tempos de ajuntamento, tempos de acolhimento. E hoje o que nós vemos é que quando os irmãos, os próprios irmãos dão certos uns com os outros, os relacionamentos deles, em muitos, nos parece com os relacionamentos de primos. De primos bonzinhos. A verdade, queridos, é que as distâncias só têm se aumentado. Você vê isso constantemente, a multiplicação dessas distâncias nos relacionamentos. Um exemplo que a gente observa hoje nos nossos dias é que jovens de 20, 25, 27 anos, até 27 anos de idade por aí, já coube na vida deles mais do que muitos homens, mais do que muitas mulheres, e muito mais do que aquelas mulheres, por exemplo, consideradas na Roma do primeiro século de mulheres de vida fácil. Você vê nessa juventude relacionamentos com homens, relacionamentos com mulheres numa proporção que na época em que o Império Romano era um império de uma luxúria tremenda, mas que não se compara ao que vemos hoje. E ao mesmo tempo que há relacionamentos assim entre essa juventude, há um distanciamento porque são relacionamentos banais, são relacionamentos emotivos, sem fundamentações, relacionamentos sem o amor. Nada fica, nada dura, tudo é descartável, nada atrai, tudo se expande, tudo se afasta. As pessoas se juntam, na realidade elas se vinculam por interesses, ou por impressões físicas e estéticas. Eu vou me agregar a ciclano porque ele é um bom partido financeiramente falando. Ou fulano é muito bonita, ela é gatinha, eu vou me juntar a ela por causa disso. Só que esse tipo de relacionamento não tem profundidade, não tem tempo, não gera liga, não gera profundidade. E essa energia negra, que eu digo que está em expansão no universo, e que também agora é uma alusão a esse afastamento negro que está sendo gerado dentro dos corações humanos, que tem separado as pessoas, essa energia negra ela tem penetrado. E o que eu vou vendo, o que nós vamos percebendo é que cada dia é que tudo isso vai ficando mais gelado, mais frio, relacionamentos frios, o amor se esfriando. Essa foi a expressão que Jesus usou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É o que Jesus disse, quase todos. Pouca gente irá se escapar dessa energia escura. Essa energia que vai crescendo, que está em expansão
e que você nem sente. Um dia você acorda e as pessoas que foram pessoas tão próximas a vocês, foram tão amigas sua no passado, estão distantes, se distanciaram, foram embora. Essa energia negra, gelada, estão fazendo que se distancie as pessoas e o amor. Por que você acha que o planeta está tão tomado de crises, de depressões, de pânicos, de agonias, de medo, de solidão, e muita solidão mesmo? É mulher casada com a solidão, é homem casado com a solidão, é filhos que se sentem solitários, por mais que tenha essa tecnologia, por mais que essa interação tecnológica das redes de comunicações, das redes sociais, faça e tenha o poder de nos ligar a qualquer lugar do mundo, mas a realidade existencial é que a mulher está casada com a solidão, o homem está casado com a solidão, os filhos, os jovens estão solitários dentro dos seus quartos. Você olha para as pessoas e as vê fazendo qualquer coisa para resolver o problema da solidão. Elas entram, por exemplo, num chat de internet, desenham ali um perfil faccioso, mentiroso, enganador, e se relacionam com pessoas que têm outros perfis também, que são perfis falsos, fakes, enganatórios, e correm os riscos mais impensáveis desses mergulhos em buscas de relacionamentos mentirosos, fakes, fingidos. É a fantasia dela encontrar-se com a fantasia de outras pessoas. E o que elas realmente encontram é o poder macabro dessa energia negra que vai distanciando as pessoas. E nunca é o desejo do vínculo, do encontro, da relação, do calor humano. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Verdadeiramente? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Entende mesmo? Você sente isso hoje? Vocês estão sentindo o que está acontecendo no planeta Terra? O egoísmo, cada um querendo ficar na sua, cada um na sua casa, cada um se preocupando consigo mesmo, com o seu conforto, com o seu aconchego pessoal. Vocês entendem realmente isso que eu estou falando? Vocês não conseguem discernir isso? Tão claro. Você não percebe que tem uma coisa alienígena crescendo dentro de nós, dentro da humanidade? Crescendo e que cresce separando os homens, que cresce criando um espaço onde as guerras vão aumentando cada vez mais. Um espaço onde os desentendimentos só crescem, buracos de separação que se agigantam. Vocês não discernem isso? Você não consegue perceber a morte do amor? A morte da reverência, do respeito, a morte do carinho? Você não consegue ver a morte da sobriedade? Não consegue discernir? O morrer da palavra de um homem para outro homem, antes, como antigamente se dizia que a minha palavra é o meu documento, hoje não se vê isso. Você não consegue discernir a fragmentação dos caráteres humanos. Você não consegue perceber, por exemplo, o crescimento e a expansão em alta velocidade dessa energia negra que tem se expandido muito mais rápido do que a velocidade da luz? Meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, o que eu tenho a dizer a você é isso. O que eu tenho nessa noite para falar para você é isso. Jesus, ele advertiu que esse tempo chegaria, que chegaria essa era do gelo, e que isso aconteceria porque a iniquidade ia crescer, o desamor ia crescer. E quanto mais a iniquidade, a mentira, o pecado, o desamor, quanto mais a vaidade, a cobiça, o capricho, quanto mais a ganância se expandem, e a gente vai abrindo espaço para isso nas nossas vidas, mas essa energia gelada, essa energia negra, essa energia escura vai nos afastando uns dos outros, vai afastando os relacionamentos
quentes, amorosos uns dos outros. Por quê? Porque não existe comunhão na iniquidade. Comunhão só existe na igualdade. Não existe casamento no jugo desigual. Casamento só existe no jugo igual, na compreensividade, no amor mútuo, na compreensão de um para o outro, no aceitar das fraquezas e dos defeitos que eu tenho, claro, com o meu cônjuge, mas também entender que o meu cônjuge tem os defeitos dele e que eu preciso entender e discernir, e se eu os amo, eu vou fazer tudo para suportar isso em amor, no diálogo, na temperança. Não existe família se as pessoas não se amarem, se elas não se respeitarem, porque hoje o que nós vemos é culto ao dinheiro, ao interesse, ao egoísmo. Que casamento que resiste tudo isso? Que família que se consegue permanecer unida debaixo de tudo isso? E qual é a sociedade que pode se formar? Qual a esperança que se forma numa sociedade pautada nisso, tudo isso? Que mundo que se constrói diante de tudo isso que nós vemos, desse distanciamento, dessa energia cósmica? Essa energia negra que eu disse aqui no início, que está no universo, que detém 75% do universo, que está expandindo os elementos cósmicos, mas que figuradamente, essa energia negra que não é o observar de estrelas ou ambientes cósmicos, mas de uma energia negra que está separado, distanciado dos relacionamentos, esfriado a vida das pessoas. E a gente vê as pessoas se distanciando hoje por causa de um isolamento social, que é apenas uma figura do verdadeiro distanciamento afetivo e amoroso que há muito tempo já tem sido propagado sorrateiramente dentro dos corações das pessoas. E é por isso que eu estou aqui para te pedir, para você colocar a sua vida em ordem, para você rever a sua vida, para você analisar aonde que nós temos sido falhos, para que eu também possa me analisar onde que eu tenho sido falho nesse desamor. É por isso que eu estou aqui nessa noite, não como a gente vê nas expressões das religiosidades e das religiões. Eu não estou aqui nessa noite para te pedir para que você coloque um lenço ungido na sua cabeça e depois profetize o aparecimento de milagres naturais para situações extremamente terrenas e egoístas. As pessoas vão para a igreja e fazem isso. Mas eu estou aqui nessa noite para pedir para você colocar a mão na cabeça da sua consciência acima de tudo. Colocar a mão no seu coração e orar, e orar, e orar. E pedirmos arrependimento e repreendermos em nome de Jesus dentro de mim, dentro de você, essa energia negra, gelada, que está se expandindo sorrateiramente dentro de nós, no nosso interior, que está te afastando do amor de Deus e do amor para com o próximo, esfriando os relacionamentos, esfriando tudo de bom que um dia Deus gerou dentro de você. Você não pode parar essa energia negra que está expandindo no universo cósmico, mas você pode parar hoje, em nome de Jesus, essa energia negra que está crescendo dentro de você, dentro do universo que somos nós, dentro do universo interior que é você, que é o teu coração. Isso você pode fazer, porque amor não é um sentimento, amor não é uma emoção, amor é uma ordem, amor é um mandamento, amor é uma decisão para que essa energia negra cesse, pare de crescer dentro da gente. E se você decidir agora que não vai mais deixar essa iniquidade crescer, essa mentira, esse egoísmo, então você vai começar a se enxergar. Você vai começar a escolher o que é bom e não o que é mal. Você vai começar a escolher, a realizar o amor, a realizar a bondade, a realizar a verdade, a realizar a sinceridade. E aí você para essa expansão avassaladora dessa energia negra e desse esfriamento dentro de você. Do contrário, a palavra de Deus fala que por se aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará.
Será que nós vamos conseguir sobreviver a esse avanço? Está aí. Está no universo. Está no cosmos. Está no universo dentro de mim. Está no universo dentro de cada um de vocês. De cada um de nós. E Deus diz que é possível cessar esse tipo de expansão ruim, esse tipo de expansão sem amor, essa expansão que gera distanciamentos nos relacionamentos, nos casamentos, nas estruturas familiares, pais, mães, filhos, filhas, parentes, comunidade, família, mundo, pessoas. Nós podemos fazer isso em nome de Jesus. Nós estamos preocupados com tantas coisas, potencialmente preocupados com o que estamos vivendo nesses dias, nessa instância. E a realidade é a seguinte: se nós não encontrarmos no outro e não depositarmos no outro o amor, a compreensão e permitirmos que o egoísmo tome conta do nosso ser, da nossa vida, mesmo nessa situação pandêmica, de medo, de terror, eu quero te dizer, as trevas têm poder. O mal, a escuridade, o desamor tem o poder de nos esfriar, porque vai aumentar a iniquidade. O amor de todos, ou de quase todos, se esfriará. Mas hoje você pode plantar o amor. Você pode escolher o amor. Você pode escolher a compreensão. E é isso que eu peço em nome de Jesus, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Essa é a minha oração em nome de Jesus nessa noite, para que o amor de Deus te encontre. Aonde quer que você se encontre agora, em qual situação que você esteja passando, qual a tua prova, qual a tua tribulação, qual a frieza que tem gerado um sentimento ruim dentro de você. Eu peço isso em nome de Jesus. Eu peço que o Espírito de Deus te encontre agora. Te encontre gerando amor, gerando calor humano, gerando compreensão. Porque o amor de Deus é cura. O amor de Deus é perdão. O amor de Deus é recomeço. O amor de Deus é oportunidade para que tudo venha a se fazer novo, mesmo que os caminhos traçados tenham sido caminhos de ruínas. O amor de Deus nos permite recomeçarmos e erguermos coisas boas e coisas novas agora mesmo, nesse instante, agora. Permita que o amor do Espírito Santo te ache e te encontre. Senhor Deus, eu peço isso. Eu peço que esse amor entre nos corações, que ele entre no meu coração e que no meu coração ache guarida. Que entre e ache guarida no coração de cada um que está aqui nesta noite. Os meus familiares, os meus amigos, os meus irmãos em Cristo, os meus irmãos em sangue, os meus irmãos da vida, os meus irmãos deste mundo. Que o Senhor possa, ó Pai, visitar a cada um. E eu creio que o poder da sobriedade do Espírito Santo venha gerar cura, livramentos, venha gerar temperança e venha nos tornar cada vez mais humanos, no sentido da palavra, assim como ela é. Humanos no sentido de amar humanos. Em nome de Jesus, que você possa receber isso.